Salmos de número 20, leio a partir do verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Como havia dito para vocês, o Salmos de número 20, e ele é um tipo de oração que aqui está sendo feita, num exemplo de quando o rei estava indo para a guerra, indo para as pelejas. E desses salmos eu quero aproveitar esta figura do rei diante do povo. Como que naquela ocasião o povo olhava para aquele homem que ali estava e eles entendiam que aquele homem tinha sido constituído por Deus, tinha sido ungido pelo Senhor para estar na frente do povo. Quando nós chegamos, lemos, melhor dizendo, o livro de Samuel, por exemplo, nós temos uma transição da época dos juízes para a monarquia ali em Israel. E no capítulo de número 8 do primeiro livro de Samuel, nós temos o povo ali pedindo um rei para Deus, porque eles queriam, como todas as nações tinham, eles gostariam também de ter um rei diante deles para fazer as suas pelejas, porque eles se sentiriam mais seguros, mais tranquilos, sabendo que tinha um rei para pelejar. Ora, isto aqui até estava de acordo com o propósito de Deus, porque a monarquia seria dessa forma. E no meio do povo de Deus, sim, haveria um rei. E Deus aqui, nesta ocasião, 1 Samuel capítulo 8, nós temos a instituição, o povo pedindo um rei, tá? Diz assim o texto, vou ler, verso 1, sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E verso 3, porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes, perverteram juízos. E então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel foi orar ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. E conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então, veja, irmãos, o povo queria um rei e Deus vai conceder um rei para aquele povo. Porém, era um rei segundo o coração do povo. O povo está querendo. Por que que querem? Quer ter um homem diante deles? Querem ter alguém, um referencial? Muito bem. Então, é isso que vai acontecer. Só que tinha as condições de um rei que é levantado por um homem. Então, aqui está a primeira figura de um rei que vai ser levantado segundo o desejo do coração do povo. E nós sabemos que a escolha foi para Saul. E Deus ungiu, e ali está o primeiro rei de Israel. Esse rei não correspondeu às expectativas de Deus, correspondeu à expectativa do povo, do desejo carnal do povo, da visão humana do povo, mas não foi segundo o projeto e o desejo de Deus.
Tanto que este homem não anda segundo a vontade do Senhor. E tudo que é colocado para ele, ele faz o contrário. Ele desobedece. Sendo assim, a ajuda de Deus não estava com ele. Daí fica a primeira lição, de que adianta ter diante do povo um rei, e agora o povo entender que era um representante de Deus diante deles, todavia, esta pessoa não ser compromissada com a palavra do Senhor, não ser compromissada com a lei de Deus, não ser compromissada com a vontade de Deus, não andar segundo os conselhos de Deus. E aí nós vamos ter a história de Saul, e no final da sua vida, até feiticeiro ele vai consultar. Desviou-se totalmente do propósito do Senhor, em todo tempo desobedeceu, em nenhum momento fez de acordo com o que Samuel, profeta, orientava a fazer. Então, o Senhor, ele vai dizer para Samuel: agora você vai lá para a casa de Jessé, o belemita, porque eu já me provi de um rei. Ou seja, achei um homem segundo o meu coração. Aqui nós temos um homem escolhido por Deus. Essa é a diferença. Então eu posso ter um rei como Saul, que foi um homem escolhido pelo povo, segundo a vontade do povo, nasceu da vontade do povo, do desejo do povo, e ali é a primeira situação. Mas nós temos uma segunda, que um rei levantado por Deus, escolhido por Deus, no tempo oportuno de Deus, tá certo? Porque fica a figura apontada que haveria, desde Deuteronômio, nós já temos ali uma profecia de que no meio daquele povo se ouvia o sonido de um rei. Isso nós temos também lá em Números, quando lá daquela palavra de Balaão, e ele já dizia também, no meio desse povo aí há um alarido de um rei, de um rei poderoso, forte. Só que este rei, ele não nasceria da vontade do homem, não nasceria segundo o projeto do desejo humano, mas sim segundo o projeto de Deus, da vontade de Deus, no momento oportuno de Deus. E no caso ficou a figura de Saul, que saiu aí num tempo escolhido pelos homens, no tempo que os homens queriam, mas depois nós temos já Davi, escolhido por Deus, um homem segundo o seu coração. Todavia ainda era uma figura do verdadeiro rei que viria. Depois nós temos Salomão, que sucede a Davi, e Salomão tem um reino de paz, um reino de muita tranquilidade. Não se levantou uma guerra, não se levantou uma espada na época do reinado de Salomão. Foi um reinado totalmente de paz. Porém, foi uma das maiores conquistas, foram os dias do rei Salomão, em que aquele espaço de terra determinado por Deus, desde Êxodo, que Deus falou, dando para eles o limite, depois em Josué, colocando o limite para eles do território, eles não conquistaram, mas na época de Salomão, foi o único que eles conquistaram, desde lá do Egito até os limites lá em cima, no rio Eufrates, conquistaram tudo aquilo ali. E de que forma? Num reino de paz. Os reis ao redor traziam presentes para Salomão, e Salomão se enriqueceu sem guerrear, sem pelejar. Por quê? Porque Deus é que prosperava. Ali estava um homem que representava Deus, mas quem reinava verdadeiramente no meio do povo era Deus. Era o Senhor, e o povo reconhecia a grandeza, a majestade e o poderio de Deus, sabia que em todos os momentos eles precisavam de Deus, e isso fez com que então aquele reino fosse próspero e fosse abençoado. Quando eu volto aqui para os Salmos de número 20, nós temos que todas as vezes que os reis, como Davi, como Saul, eles iriam sair para a peleja, tinha que haver um sacrifício antes de sair para a guerra. E naquele sacrifício estavam buscando a face de Deus, para que Deus entrasse com eles na peleja e que Deus fosse à frente. Embora havia um homem ali
pelejando, guerreando com seu exército. Todavia, o povo sabia, sem a presença de Deus, nós não vamos conseguir. E daí a oração que nós acabamos de ler. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem é o seu ungido? O rei. Então só existe vitória do exército, só existe vitória do povo, proteção para a nação, quando o exército do rei é bem sucedido na guerra. E o exército do rei só vai ser bem sucedido se o rei for ungido por Deus, for aquele que a graça de Deus está sobre ele. Assim, o rei vai ser vencedor, o seu exército será vencedor e o povo vai cantar o hino da vitória, porque aquele rei realmente voltou da guerra vencedor. Então nós temos isso aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu com a força salvadora da sua destra. A atenção de Deus está lá no rei, em Deus, fazendo o rei prosperar. Todos os que estão atrás dele prosperarão, crescerão, aumentarão, serão livres da opressão. Tanto o exército quanto o povo que ficou lá na nação, orando pelo rei na guerra. E daí continua. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. E daí eu quero fechar esta pregação nesta manhã com o seguinte: quem é o rei que verdadeiramente reina no meio do povo? Seria Saul? Não. Seria Davi? Não. Seria Salomão? Não. Nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Jesus, ele veio para nos resgatar. Nós estávamos presos e ele nos resgatou e nos trouxe para a presença de Deus. E o Senhor está formando um grande exército na face dessa terra, em que Jesus está à nossa frente. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os reis passados tiveram altos e baixos. Este rei não, este saiu para vencer. Este é vencedor. Então, na vitória do Senhor Jesus Cristo quanto rei, todo o povo na retaguarda agora está garantido, tem paz, tem tranquilidade. Por isso, nós podemos descansar. Jesus não perde batalha. Jesus, ele está na frente da peleja. Jesus está na frente da guerra. Ele é o nosso Senhor. Ele está pelejando conosco. Por isso, tem muitas pessoas que estão confiando em carros, confiando em cavalos, mas nós estamos fazendo menção do nome do Senhor dos Senhores. Fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, os nossos olhos estão postos em Jesus. Portanto, olhe para ele. Jesus, autor e consumador da tua fé. Entre na guerra e saiba, você tem um rei que está na tua frente. Você tem um rei que não perde guerra, que não perde peleja. Tem muita gente se encurvando e caindo, mas nós que confiamos em Jesus Cristo, nós estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.